especificamente na aula de hoje, será só sobre a criação de assets. Então, se esse assunto te interessa, permaneça conosco. E vamos à vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Augusto Mota, bem-vindos ao Dragão Azul, certo? Hoje nós estamos dando início à nossa série sobre o Scratch, certo? No caso do jogo do carrinho, né? Aqui nas nossas aulas do Scratch. E nessa série nós iremos aprender a criar esse jogo que eu falei para vocês, certo? Aqui esse jogo do carrinho, ok? E no caso aqui, especificamente esse jogo aqui, né? E hoje, como eu falei, nós iremos aprender a criar os assets, né? Basicamente a questão dos cenários, né? A questão dos personagens, né? Árvores. Então na nossa videoaula de hoje nós iremos aprender a fazer isso. Como criar os cenários, né? Como conseguir os carros, botão de start, tudo isso, né? E mudar a tela. Será isso na nossa primeira aula de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos explicar aqui os cenários, ó. Vou clicar aqui nessa parte aqui, tá vendo, ó? Cenário. Ok? Quando eu clico aqui, venho nessa aba, né? Aqui, ó, cenários, e vamos entender quais são os cenários do jogo. Olha só, o primeiro cenário que nós temos, no caso é esse aqui, ó, certo? Que aparece. Esse cenário aqui, que é a capa de início, essa capa aqui, entendam o seguinte, essa capa eu fiz lá no Canva, né? No caso aqui, basicamente todos os assets que nós criamos aqui foram feitos no Canva, né? E aí você vai lá no Canva, né? Que eu não vou explicar nessa aula. E aí você vem aqui no Canva, rapidinho eu vou abrir o Canva para vocês verem. Ó, pessoal, chegando aqui no Canva, né? Você pode, deixa eu pegar aqui outro projeto. No caso aqui você pode vir, né, em busca, no caso aqui de elementos, aí coloca aqui, ó, nessa aba aqui de busca, né, nesse item aqui, elementos, né, você vem e coloca carros esporte, certo? Dá Enter. Aí nesse caso aqui ele vai procurar, aí você vem nessa parte aqui, ó, de elementos gráficos, especificamente aqui em elementos gráficos. Então os carros eles vão aparecer, tá vendo? Ó, eu posso colocar isso aqui, né? E aí eu vou montando todo o meu cartaz aqui no Canva, certo? Então eu monto toda a parte inicial. Lembrando do seguinte, quando você for criar o projeto, né, você não deixa assim, ó, no caso aqui 9×16, você deixa 1:1, no caso aqui o modelo, você deixa 1:1, para ficar assim um quadrado e não um retângulo, certo? Porque no caso fica melhor de configurar lá no Scratch, certo? Então toda aquela capa foi criada aqui. Se eu colocar aqui também nesse item, se eu colocar tipo, ó, troféu no caso, dentro, ficou um pouco lenta. Aí eu posso vir aqui, certo? Ó, pego em elementos gráficos e venho, já coloco aqui. Aí aqui eu vou e formo o cartaz da página principal, certo? Fez isso, vem aqui em compartilhar, né? Compartilhar, clica, né? Aí vem aqui em baixar, pede para baixar, aí você salva. Na hora de salvar, né, você pede para baixar, aí na hora de baixar você vai baixar, pode baixar como PNG, certo? Ou PNG, ou clicar aqui e salva em JPEG,
certo? Ou PNG ou JPEG. Baixou, tudo bem. Então foi assim que eu fiz a página inicial, ok, pessoal? Aí voltando aqui para o Scratch, né? Essa é a página inicial. Depois dessa, temos aqui essa outra página aqui, que é a página de Game Over, né? Ó, só que essa Game Over foi desenhada no próprio Scratch. Como é que você faz? Você vem aqui na parte cenário, né? E vai clicar nessa parte aqui. Olha só. Pintar um novo cenário, certo? Ó, clico aqui. Desculpa, vem aqui voltar. Clico, ó, venho pintar um cenário. Aí aqui eu posso vir em quadrado, né? Nessa ferramenta aqui, ó. Que já está selecionada. Aqui, ó. Quadrado, certo? Clico aqui em quadrado, né? Escolho a cor. Nesse caso aqui tá roxo, ó. Quando eu clico aqui, eu vou, faço um quadrado roxo. Venho aqui agora nessa ferramenta aqui em texto, certo? Aí vou lá, ó, clico, digito aqui Game Over, certo? Aí venho, seleciono o Game Over, pego aqui vermelho, né? Venho na fonte, peço essa aqui, ó, Pixel. E aqui eu venho, coloco. Aí formou o novo cenário, entendeu? Só que aqui ficou Game Over. No caso aqui, ó, você vai escreve, corrige depois, né? Deixa aqui, ó, selecionar ele. Aqui Game Over, né? Pronto. Aí criei esse cenário, né? Que eu vou deletar porque eu já tenho, certo? Esse outro foi a mesma coisa, só que esse troféu aqui eu trouxe lá do Canva na forma de PNG, né? E aqui essa parte win foi escrito, certo? Que é o cenário caso você vença. No caso aqui, obviamente, o Game Over caso você perca o jogo, ok? Caso você perca, né? Aí esse aqui, olha, você venceu, tem um detalhe lá no Canva. Voltando aqui para o Canva rapidinho. No Canva, quando eu peço para baixar em PNG, certo? Aqui em PNG, digamos que eu quero ser esse troféu, né? Peço para baixar em PNG, ok? Selecionar aqui o PNG, é o que acontece? Eu peço fundo transparente, né? E aí ele vem já cortadinho, tudo tranquilo, ok, pessoal? Então dessa forma você consegue baixar vários assets diferentes, né? Todos aqueles carros de corrida que eu consegui foram aqui no Canva, ok? Aí vamos voltar agora para o Scratch novamente. Aí aqui vem como a gente programa o cenário, né? No caso aqui, eu venho agora nessa aba código, para essa aula não ficar muito grande, né? Vindo aqui na parte do código, aí olha só, o código é só esse, ó. No caso aqui você dá print aí, certo? Dá print e no caso aqui digita esse código, seleciona lá o cenário, né? O primeiro cenário. No caso você vem, seleciona o cenário. Aí na parte cenário, você pede o código, aí você vai digitar esse código aqui. Primeiro, ó, você vem aqui em eventos, pede. Quando a bandeira for clicada, certo? Aí aqui você vai digitar esconda a variável pontos, que eu ainda vou mostrar como é que cria, que é justamente para criar o placar, certo, do jogo. Aí vem, mude o cenário para... Esse CPA jogo é o nome desse cenário aqui, que é o cenário da capa. Esse mude aqui você consegue em aparência, né? Depois você vem aqui em
é controle, certo? Clique em controle e aí você pega essa função aqui, sempre tem várias funções, né? Lá no meu canal também eu vou colocar as aulas de todos esses componentes aqui. Aí pega essa função sempre, que é uma função de loop, ela fica repetindo. E aí você vai pegar, ó, toque o som videogame 2 até o fim. Só que para isso dar certo, primeiro você tem que vir aqui na aba sons, né? Clica aqui em sons. Aí você vai pedir para procurar aqui um som especificamente, né? Nessa parte aqui, ó, procura um som e aí você vai ter, no caso aqui, tipo efeitos, né? Que você pode colocar, ou então você vem aqui na aba, ó, nessa parte aqui, digita videogame, e aí aparece, tá vendo, ó? Olha esse, né? E aí você clica nele, quando você clica nele, o som é inserido. E aí você pode configurar, para deixar ele mais alto ou mais baixo, entendeu? Nessa parte aqui, ó, mais alto ou mais baixo, né? Se quiser reproduzir, então colocou ele, né? Você vai ter aqui, ó, o som que é videogame 2. Tá vendo aqui? Pronto. Feito isso, aí lá no código eu coloco toque o som videogame 2 até o fim. Então ele vai, esse é a música de fundo do jogo. Então ele vai ficar repetindo isso. Aí depois eu vou colocar esses outros blocos aqui, ó. Lá também em eventos, esse aqui, ó. Quando eu receber start, que isso é uma mensagem que eu vou criar, né? Que eu vou mostrar para vocês no decorrer da série como é que se cria. Aí você vai colocar, mostra a variável pontos para mostrar o placar e mude pontos para 0, que é para zerar sempre que você for iniciar o jogo, ok? Tranquilo. Esse é o cenário. Feito isso, na tela inicial temos esse outro personagem aqui, olha só, que é o botão Start. O botão Start eu consegui lá no Canva também, ó. Clico no botão, né? Vou colocar aqui fantasia. Esse botão aqui Start, eu consegui ele lá no Canva, certo, pessoal? Lá no Canva, né? E aí você vai, pede botão Start no Canva, ele aparece, você seleciona, baixa em PNG que ele já vem cortadinho, certo? Feito isso, aí no botão, qual é o código que a gente vai fazer? Aí nesse caso, eu vou posicionar, né, o botão lá na tela, coloco o tamanho dele, no caso eu coloquei 20%, né, do tamanho. E aí tem uma coisa bem legal, você que ficou até agora nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês. Olha só, vindo aqui no código, tem dois códigos aqui muito legais, certo? Que vocês vão gostar. Veja bem, ó. No código do botão você vai fazer o seguinte, veja bem. Vem aqui em eventos, né? Pega aqui, ó. Quando a bandeira verde for clicada, né? É a primeira coisa, ó. Defina o tamanho como 20%, que é para ele cair aqui na tela. Mostre o botão, né? Ele só vai aparecer quando a bandeira verde for clicada, né? Aí aqui, vá para a posição XY, que aqui deu 178, Y26. O que isso faz? Ele sempre vai colocar o botão aqui, ó, no local que ele tem que aparecer, certo? Aí depois vocês vêm aqui em controle, de novo, pega essa função sempre de loop, e aí você vai colocar, espere 0,5 segundos, que é menos de um segundo. Lembra, em programação é ponto, não é vírgula. Se fosse vírgula não dá certo, você tem que colocar 0,5. Aí coloca, adicione -2 a Y, depois espere 0,5 segundos novamente, aí vem, adicione 2 a Y. O que é que essa partezinha aqui, ela irá fazer? Ela vai fazer o botão, no caso,
ficar se movimentando, fazendo isso, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para dar um destaque para ele. Aí, esse outro código aqui foi outra animação que eu fiz, olha. Você vai pegar esse bloco aqui, ó, que é aqui, que tá aqui também em controle, né? Quando esse ator for clicado, aí você vai colocar, defina o tamanho como 25%, espere 0,3 segundos, defina o tamanho como 20%, espere 0,3 segundos, aí dele aqui, ó, mude o cenário para asfalto 2, né, que é a próxima tela. Aí sim, transmita a mensagem start, né? Nesse caso aqui, você vai pegar essa mensagem em eventos, né? Aqui, ó, tem nessa parte aqui, ó, transmita start, certo? Nesse caso eu posso pedir uma nova mensagem, se eu quiser, né? No bloco. Eu pego esse bloco aqui, tem aqui, ó, nova mensagem ou a mensagem que eu escrevi. E start é para iniciar o jogo, né? Então, coloque ela aqui, ó, transmita start e esconda, no caso aqui, o botão. Certo, pessoal? Então, o que esse conjunto de blocos vai fazer aqui? Vai fazer o seguinte, ó, o botão tá aqui, né? Aí tá vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando eu clicar no botão, o botão ele vai crescer e voltar ao normal de novo, que é uma animação bem legal, certo? E isso vai mudar a tela e iniciar o jogo, ok? Então vamos ver como é que ficou essa parte. Então olha só, vamos lá dar uma conferida. Vou clicar aqui em maximizar, certo? Ó, você clicar aqui em maximizar, né? Maximizei, aí vou clicar agora no botão verde, certo? Olha só o que é que vai acontecer, pessoal. Você vê que a tela está toda bagunçada, ó. Tem um carro, tem uma explosão, uma árvore, outra árvore aqui, né? Então vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. Vou clicar. Então ele fez isso, ó. Ele mudou e iniciou o jogo, ok? Então veja bem, pessoal, para ela não ficar muito longa, aqui essa aula já ficou muito longa, né? Então hoje vocês viram como criar os assets, até iniciar, mudar e iniciar o jogo. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a como programar, no caso aqui, essas linhas, né? E programar as árvores, certo? Na próxima aula. Mas não se preocupe que todos os itens nós iremos fazer, ok? Até você aprender a fazer esse jogo completamente, certo? Então, no caso, não perca essa série, que ela é muito boa. Aí você pode dizer, ah, professor, tem outros jogos de carro no YouTube? Tem, com certeza. Mas cada programador faz a mesma coisa de forma diferente. Então, e os outros vídeos são bons, com certeza. E cada professor dá uma dica que você pode usar no seu jogo, certo? Aqui eu tenho as minhas dicas particulares. Os outros professores com seus outros vídeos têm as suas, ok? Então eu vou ficando por aqui, pessoal, que esse vídeo ficou muito longo. Obrigado se você ficou até aqui, certo? Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!